Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na mais perfeita saúde, estejam otimistas, apesar de tudo isso que a gente está passando, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo tratando sobre a concorrência sucessória. Vocês se recordam que na nossa última aula nós estávamos falando da possibilidade de concorrência sucessória quando o de cujos, além do cônjuge ou companheiro, ele deixava descendentes. Isso está previsto lá no artigo 1829, inciso 1, e nós vimos que para verificarmos a possibilidade de concorrência ou não do cônjuge ou companheiro sobrevivente, era relevante nós avaliarmos o regime patrimonial. Lembram-se disso? Então, lá no inciso 1, quando da concorrência do cônjuge ou companheiro sobrevivente com os descendentes, primeiro ponto que a gente tinha que observar, regime patrimonial. Por quê? Dependendo do regime patrimonial, nós não teríamos a possibilidade de falarmos em sucessão ou direito sucessório para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, quais são os regimes que impedem que o cônjuge ou companheiro sobrevivente participem da sucessão? Vamos lá? Todos se recordam? Regime da comunhão universal de bens, regime da comunhão parcial de bens, quando o de cujos não tiver bens particulares, e o regime da separação total obrigatória. Então, nós vamos criar, uma situação em que, a depender do regime patrimonial, esse regime patrimonial impede a concorrência do cônjuge ou do companheiro como herdeiros, quando concorrendo com os descendentes, mas eles não perdem, a depender do regime, o direito à meação, certo? Bom, só que essa ressalva do inciso 1, nós só vamos aplicar nas hipóteses em que o cônjuge ou companheiro estiver concorrendo com descendentes. Vocês lembram ainda o que é descendente? O que são descendentes? Aqueles que estão na linha reta, vamos colocar assim, abaixo da pessoa que faleceu. Então, são os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tantos quantos forem, porque na realidade não existe, uma limitação relativa ao grau. Agora, o que é importante para a gente verificar em relação aos descendentes? Qual a qualidade, Eles são descendentes comuns, juntamente com o autor da herança e o companheiro ou o cônjuge. Eles são descendentes apenas do autor da herança. Quem é o autor da herança? A pessoa do morto. Ou ainda, na terceira hipótese, a hipótese dos descendentes híbridos, Lembram o que é híbridos? É quando eu tenho, numa mesma composição familiar, filhos que são somente do autor da herança e filhos comuns com o atual companheiro ou cônjuge. Então, estas circunstâncias também interferem na concorrência. Por que interferem? Vamos recordar. Se o cônjuge ou companheiro sobrevivente ele estiver concorrendo com descendentes comuns e caso ele possa ser herdeiro, para isso eu tenho que observar o regime patrimonial, lembram? Ele terá direito à quarta parte, ou seja, a lei lá no 1832 nos diz que ele não pode receber a sua cota inferior à quarta parte. Agora, se não for ascendente comum, ou se estivermos diante de uma hipótese de descendentes híbridos, a partilha, quando o cônjuge ou companheiro puder participar, ela será feita em partes iguais, tá? Agora, todas essas ressalvas só servem, só valem para o inciso 1 do 1829. O que a gente vai começar a trabalhar hoje é a hipótese de incidência do inciso 2, que é quando nós estivermos diante de uma situação em que eu questionar, pessoal, fulano faleceu. Lembram lá dos critérios que a gente tem que observar? Primeiro, eu tenho que verificar se ele era casado, ou convivia em união estável, ou era solteiro. Porque a depender de qualquer uma dessas respostas, a forma, a estratégia da partilha vai ser diferente. Então, se a resposta sua inicial for sim, ele era casado ou ele convivia em união estável, aí agora você vai ter que questionar. Ele tem descendentes, que é o primeiro lá na classe, se você observar o 1829, 1. O primeiro a aparecer na classe sucessória é justamente os descendentes. Se a sua resposta for de que sim,
ele tem descendentes, aplica o inciso 1, faz a ressalva dos regimes patrimoniais. Mas se a sua resposta for de que ele não tem descendentes, aí você vai para o inciso 2. E o que é o inciso 2? É a possibilidade da concorrência entre o cônjuge sobrevivente ou o companheiro com os ascendentes. Vamos lembrar quem que está na linha ascendente em relação ao decujus? A linha reta ascendente é aquela acima, né, que vai para cima em relação à pessoa do morto. Quem são ascendentes do morto? Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, tataravós, caso ele tenha, porque tanto na linha reta descendente quanto na linha reta ascendente não há limitação de grau. Bom, aí você vai ter que fazer uma segunda análise. Quais seriam as análises que vocês vão fazer agora a partir da hipótese em que identificaram que não há descendentes, mas existem ascendentes e o decujus ou era casado ou convivia em união estável? Então, agora vocês vão fazer o seguinte questionamento. Quem são os ascendentes vivos? Lembram da regra máxima? Grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, se diante da sua hipótese você tem o João, faleceu casado com Maria, são parentes vivos do João, os seus pais e os seus avós paternos, por exemplo. Bom, os pais do João são ascendentes. Qual é o grau de parentesco? Vamos lá, ver se vocês lembram. Primeiro grau. Agora, e além dele ter avós, né? Mas qual é o grau de parentesco dos avós? Segundo grau. Então, diante dessa hipótese que nós estamos colocando, em que os pais do decújo são vivos e os seus avós paternos também, quem vai ter preferência em participar dessa sucessão? Vamos lá, vou até deixar um espacinho para vocês responderem. Ah, tenho certeza que todo mundo respondeu que vai ser os pais. Por quê? Grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Beleza. Agora, eu vou avaliar outras hipóteses. E quem vai direcionar essa análise para a gente são os artigos 1836 e 1837. Então, lá eu vou observar o seguinte. Primeiro, essa regra máxima, de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Agora, eu tenho que verificar qual vai ser a proporção, né? Como que vai incidir o direito sucessório dos ascendentes na concorrência com o cônjuge ou companheiro? Primeira coisa, eu tenho que questionar. Quando nós falávamos da concorrência com descendentes, nós vimos que o regime patrimonial influenciava, né? Dependendo do regime, acabava que o companheiro ou o cônjuge sobrevivente ele era excluído da sucessão, ele só poderia ser meeiro. Agora, quando nós estivermos falando da concorrência do cônjuge ou companheiro juntamente com ascendentes, pessoal, atenção, essa ressalva do 1 não vai se aplicar. O que eu quero dizer com isso? Não me interessa mais o regime patrimonial. Sempre o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorrerá com os ascendentes. O que nós vamos agora observar é quando ele vai ser meeiro e herdeiro ou quando ele vai ser só, por exemplo, herdeiro. Quando que nós estaríamos diante de uma hipótese como essa? Vamos lembrar dos regimes patrimoniais? Então, eu tenho o regime da comunhão universal, da parcial, da participação final nos aquestos e da separação total, né? Vamos lá. No regime de separação total, há o que se falar de meação? Não, né? Não existe patrimônio comum. Então, diante de uma hipótese dessa, você teria que o cônjuge ou o companheiro não seria meeiro, mas ele seria herdeiro? Sempre. Ele está concorrendo com o ascendente? Então, a sua resposta vai ser sim, ele sempre vai ser herdeiro. Vamos para a análise de outro regime, comunhão parcial de bens, independentemente se ele tinha bens particulares ou não. Nessa hipótese, o cônjuge ou companheiro sobrevivente será meeiro em relação ao patrimônio comum e herdeiro em relação à outra metade, vamos colocar assim, do patrimônio, na concorrência com os ascendentes, certo? Não vai impedir ele de, além de ser meeiro do patrimônio comum, ainda concorrer na outra metade, tá ok? Comunhão universal de bens, mesmo critério, vai ser meeiro e herdeiro. Participação final nos aquestos, vai ser meeiro em relação aos aquestos
e herdeiro, tanto da parte que caberia ao de cujus, quanto da parte que seria, né, da administração dele especificamente. Lembrando que o regime da participação final nos aquestos é aquele regime considerado misto, né? Existem bens particulares que cabem a cada um dos cônjuges ou companheiros e existe ali o patrimônio comum que forma os aquestos. Então, diante de uma hipótese como essa, nós teríamos sim a possibilidade de participação tanto quanto aos aquestos, quanto em relação aos bens que pertencem ao de cujus, ok? Então, na concorrência com ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente sempre poderá concorrer. O que você vai avaliar somente é se ele, além de concorrer à herança, ele terá direito à meação, certo?